Show. Obrigado. Eu ia falar, bora conscientizar junto, e não deu tempo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, final do mês de junho. E hoje, por motivos pessoais e motivos importantes, nós não temos o Josu aqui ao meu lado na mesa de hoje, mas nós temos também uma presença muito especial, que é a Dan Ferreira. E aí, Dan? E aí, tudo bem, Gus? Feliz demais, cara, com a tua presença aqui. Bom, tô muito feliz pelo convite. Maior responsa, né? Substituir meu amigo Josué, mas acredito que o papo vai ser muito legal, porque a gente tá com uma pessoa muito fera aí do mercado, então tô bem empolgada. Excelente. Para você que está chegando agora no TechSec, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar aqui nos campos da descrição quais são as expectativas de vocês para esse episódio de hoje. A pessoa, gente, se eu fosse apresentar, eu vou fazer isso já, logo depois ali dos nossos patrocinadores, eu poderia falar que ela está no hall da fama da cibersegurança no Brasil. Ele está negando aqui, mas geralmente as pessoas negam, né, Dan? Ah, com Tá no hall da certeza, fama. ninguém assume, tá, gente? Ó, tá no hall da fama, sim. Bom, gente, então antes de iniciar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. E começamos com ela, a Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. Está difícil engajar a sua equipe no treinamento de cibersegurança? Talvez seja porque o programa não se conecta com o dia a dia deles, virando apenas mais uma tarefa a ser cumprida. O resultado? Baixo engajamento e pouca segurança para a sua empresa. Mas a Hacker Rangers tem a solução. Com uma metodologia totalmente gamificada, a plataforma transforma a jornada de aprendizado em um game saudável, trazendo os colaboradores para dentro do universo de cyber de forma prática e dinâmica. Aprender se torna muito mais divertido e eficaz quando feito da maneira certa. E aí, tá esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cyber? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. A Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link tá aqui na descrição. Tamo junto, Trend! A Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios, com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. Se você já se perguntou, estou sob ataque? Algum dado ou informação sensível foi roubado? Ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigação cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e também startups, democratizando a cibersegurança aqui no Brasil e fortalecendo com isso a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações você confere aqui na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. Valeu! E a G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que quer inovar, eternizar as lembranças com brindes super espetaculares. Ninguém, gente, quer aqueles brindes comuns. Então, a G2 Brindes vai te auxiliar com uma infinidade de brindes de diferentes tipos, diferentes modelos, para você inovar e fazer com que seu cliente, com que seu funcionário, teu colaborador
tenha ali uma lembrança sobre sua marca quando ele chegar em casa. Então vai além do evento, vai além da empresa, contate a G2 Brindes Personalizados. Os links para os nossos parceiros e patrocinadores estão presentes aqui na descrição desse episódio. Valeu, G2! Indo agora para uma parte, como eu disse, hall da fama, né? Desse Brasilzão aí da cibersegurança. Nosso convidado é especialista, é líder, já foi CISO, CEO, é conselheiro e membro de conselho consultivo. Tem mais de 25 anos de experiência em gestão de segurança cibernética, tecnologia da informação, gestão de riscos, continuidade de negócios, gestão de crises e prevenção a fraudes. Da época que segurança era mato. É o que eu ia falar. Nas suas próprias palavras, é um apaixonado por usar suas habilidades e conhecimento para apoiar e orientar a próxima geração de profissionais e líderes em segurança cibernética. Senhoras e senhores, façam muito barulho, muitas curtidas e comentários para ele, Leonardo Moroia. Fala, Moroia! Fala, Dan, tudo bem? Bem-vindo, Moroia. É um Muito prazer obrigado. bater esse papo com você. Gustavo, muito obrigado também pelo convite. Uma honra poder participar desse podcast tão famoso. Aqui, realmente, eu vou te dizer, aqui é o lugar que todos os profissionais de segurança e tecnologia precisam vir. Quanto ao Hall da Fama, aí eu confesso que eu fico até balançado aqui, porque eu já vi tantas pessoas boas, a gente comentou aqui nos bastidores. Realmente, se a gente for colocar o Hall da Fama aqui, a gente tem centenas de profissionais muito gabaritados para fazer parte desse Hall da Fama. Eu agradeço os elogios, mas com toda a humildade, eu sou mais um profissional de segurança que é apaixonado pelo que faz. Cara, obrigado demais. A gente já havia conversado muito tempo, a gente queria você aqui. E eu acho que teve uma vez que nós conversamos até no evento lá com o Denis, né, no Cisão. E aí, Moroia, vamos? Você falou, cara, quando? Eu quero muito ir. Vamos. Então, cara, muito bom. Obrigado Deu mesmo. certo, né? Eu que agradeço o Deu convite e vamos bater um papo que é o que eu mais gosto de fazer e sempre fiz. E é o que a área de segurança e todos os profissionais mais precisam, conversar e se comunicar muito, né? Perfeito. Moroia, presentes para você, então, todos os nossos presentes do TechSec dos nossos parceiros. Então, Hacker Obrigado, Rangers, viu? Farol, Apura, Purple Bird e TechSec Podcast, um presente muito especial para você naquela sacolinha azul. Agradeço vocês, os patrocinadores. E esses patrocinadores, na verdade, são meus amigos, porque são meus parceiros de longa data e são bem. amigos. Legal. Então, sempre juntos, agradeço de fato e sabe que isso aqui vai fazer um sucesso lá em casa, né? Tenho 2 filhos, não vai nem dar tempo de eu abrir, exatamente. Então, São os bom. primeiros muito a obrigado, abrir. agradeço, será muito bem utilizado lá em casa. Show demais. A gente sempre começa com uma pergunta padrão, uma pergunta sobre a sua trajetória. Mas aqui, não comece falando sobre a minha trajetória na cibersegurança. Fala um pouco da sua jornada ali, como que cibersegurança surgiu na sua vida, se já era desde criança um desejo que você tinha, ou se isso surgiu no meio aí dessa caminhada. Bom, o começo da minha carreira não foi com tecnologia nem segurança. Se é que eu tive uma carreira, para vocês terem uma ideia, muita gente já sabe dessa história, mas quando eu era jovem, eu queria ser músico. Tanto que eu fiz faculdade de música, fiz 3 anos de faculdade de música, mas eu entendi que eu também gostava de outras coisas, eu gostava de tecnologia. Felizmente, minha mãe, quando eu era adolescente, me deu um computador e eu fiquei dividido entre a música e tecnologia. E aí eu decidi encerrar a universidade de música Caramba. e ingressei na tecnologia. Fiz sistemas de informação no Mackenzie, pós-graduação, MBA, fiz um monte de curso e tudo sempre direcionado à segurança da informação, né? A gente falou, você comentou 25 anos de carreira de segurança da informação e comecei com segurança da informação quando segurança da informação nem era o que é hoje. Obviamente vocês conversaram com muita gente experiente. Segurança da informação era uma parte da tecnologia, onde principalmente se pensava em controle, perímetro. Era muito mais uma segurança de infraestrutura, uma segurança de redes. E hoje é um grande ecossistema onde se fala negócios, privacidade, crise. Sim. E toda a questão de cibersegurança que é muito grande hoje. É muito tema
E eu tenho muita sorte de ter começado do primórdio. Então, começar muito jovem em segurança da informação me dá muita bagagem e não só a teoria, mas a prática em todas essas fontes e frentes que hoje cibersegurança tem de temas. E como era assim? Era uma segurança muito de infraestrutura, muita gente já passou aqui e falou, né? Muito ligada também à questão do perímetro. Sim. Mas para uma pessoa iniciando na área nessa época, quais eram os principais desafios? Porque hoje está muito evoluído também, né? E geralmente cada cargo ali tem o seu principal desafio. Mas Perfeito. numa área que estava iniciando, qual que era ali na tua visão? No começo, de fato, era uma segurança de sistemas operacionais. Ah, sim. Não existia não existia Google, para você ter ideia, para você fazer pesquisa e te ajudar nos seus hardenings de servidores, hardenings de roteadores. Então era muita segurança de sistema operacional e network. Ou seja, a gente tinha que desenvolver o nosso próprio hardening. Já destruí várias máquinas durante as tentativas, já tive que reinstalar vários servidores, porque na tentativa de proteger, muitas vezes você exagerava na dose e acabava bloqueando e travando o próprio servidor. E muita segurança perimetral. E o Nelson Novaes, Bruno Motarrego, e o Zé Luiz e o Eduardo Gonçalves, nós trabalhávamos na equipe de segurança do UOL, naquela época, onde o tráfego internet... O Zé do C6? Zé do C6, O tráfego internet era tão grande que nenhum firewall suportava a quantidade e o tráfego que passava no UOL naquela época. Então a gente fazia todas as ACLs, que eram os controles de network, tudo na mão. A gente aplicava a CL a quente no roteador, porque era dessa forma que a gente conseguia proteger e segmentar o tráfego e fazer os bloqueios e as permissões necessárias. Então a gente tinha que aprender muito sistema operacional, redes. É assim que começou, pelo menos, o meu trabalho em segurança da informação, em cibersegurança. Muito legal. A gente tem até eu não sei se é uma polêmica, né? Quando a gente fala dessa juniorização. Lembra um termo que a gente usou ali nos bastidores? Sim. Quando a gente fala de, talvez essas pessoas que são CISOs mais novos, eles acabam não tendo uma bagagem técnica que vocês tiveram porque vocês atuaram cortando esse mato lá atrás, né? Exatamente. E aqui tem um fato até curioso, tá? Que as pessoas mais antigas e mais experientes como eu lembram quando a gente chegava no data center, a gente tinha que identificar qual era o servidor com problema. Só de olhar o servidor, como cada LED piscava, a gente sabia o problema está aqui. Porque o som do servidor era diferente, a cor dos LEDs piscando, inbound, outbound, você percebia onde tinha um servidor que estava com problema ou não. Ou seja, hoje em dia não é um demérito nenhum, mas só uma característica diferente. Hoje em dia não é mais assim. Hoje é tudo uma plataforma, ainda bem que é assim, é mais fácil. Antigamente era tudo na unha, tudo na mão. Isso nos dá uma bagagem enorme hoje para discutir desde o detalhe técnico até uma conversa de negócio com os executivos. Então, isso para profissionais com uma bagagem de mais de 20 anos, e a gente tem um monte nesse hall da fama, como você comentou, fica muito fácil se comunicar com o time técnico, com o time tático, com a middle management, com a gestão e com os altos executivos. Obviamente, com os altos executivos você tem outras habilidades, principalmente soft skills, que tivemos que desenvolver no decorrer da carreira. Muito bacana ouvir sobre a sua trajetória, Muroia. Ver que você teve ali um passado, né, um background mais técnico. E eu queria saber como que um profissional, né, de segurança da informação se torna CEO. Quais são as habilidades que você teve que desenvolver? Quais foram os desafios? Como foi essa trajetória, né, essa migração? A trajetória com 25 anos, obviamente, ela foi lenta e foi de muito aprendizado. Nem sempre a gente acertou. Tive muitos feedbacks duros, especialmente com questões de soft skill. Porque nós da segurança mais antigos, nós nascemos com a tecnologia. Nós éramos muito técnicos. E nós sempre tivemos muita dificuldade de falar negócio, se comunicar adequadamente. E as habilidades soft skills, elas tiveram que ser aprimoradas. Eu recebi muito feedback
duro, principalmente com soft skill, mas durante esses 25 anos nós fomos adaptando e aprendendo. Mas esses feedbacks sempre da gestão que não era da área ali, do teu CEO, talvez líder. Principalmente das áreas de negócio. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Nós técnicos gostamos de falar o quê? Tecnês. Né? Simples, é a nossa zona de conforto. E quando você vai para uma conversa executiva falando tecnês, você não é compreendido. Eu tive um diretor que ele foi muito feliz em dar um exemplo. Ele falou, Muroia, é o seguinte, quando você for falar de segurança para o board, a primeira coisa que você tem que fazer é não fale de segurança. Porque ele não vai te entender e ele vai te devolver duas coisas quando ele não te entende. Ele não vai tomar uma decisão, ele vai dizer que vai pensar ou não vai aprovar o que você está solicitando. Então, a primeira coisa é não fale de segurança da informação. Procure sempre se comunicar com a linguagem com que ele entenda e dessa forma você vai fazer com que ele entenda o que você está pedindo ou solicitando ou o risco que está sendo apresentado e ele vai conseguir tomar uma decisão junto com você. E depois de muitos anos de aprendizado, eu tive o meu último ciclo numa instituição financeira, eu tive um excelente feedback do CEO e ele me disse o seguinte, Muroia, a diferença de você que ficou aqui 5 anos na organização e outros que tiveram um ciclo menores, foi justamente a diferença e a sua capacidade de se comunicar. Ficou muito fácil entender o risco cibernético com as suas explicações e dessa forma a gente conseguiu aprovar os planos, conseguimos acompanhar de forma muito natural e a jornada foi muito bem sucedida. Então esse foi um feedback, sinal que eu aprendi a me comunicar. Eu acho que comunicação, como vários já passaram aqui, eu gostei muito do exemplo que o próprio Milagres, nos capítulos anteriores, deu. Comunicação é algo fundamental, principalmente a capacidade do outro compreender. Se o outro não compreende, esquece, você não está se comunicando adequadamente. E aí depois tem até alguns outros assuntos polêmicos, que eu vou até abrir um parênteses agora, porque eu gosto de falar pra caramba. Que é o seguinte, muito bom. Eu sempre ouço falar, mas o board, o conselho não entende cibersegurança. Nos últimos anos eu tenho refletido muito essa frase que é muito comum entre os CISOs. Mas será que é o board, será que é o conselho que precisa entender cibersegurança? Eu creio que não. Por quê? Porque é polêmico isso, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Porque existe um especialista de cibersegurança, que é o CISO. O CISO precisa ter a capacidade de ter o lugar para que ele consiga, junto com os demais executivos e o board, auxiliá-los na tomada de decisão. E por que eu falo que não? Você tem o CFO. O CFO tem tanta atribuição, tanta responsabilidade, tanta coisa para ele fazer, ele não vai parar para aprender cibersegurança. CEO, a mesma coisa. Marketing, comercial, eles têm tantos afazeres, tantos objetivos, tantos desafios dentro da estrutura dele que ele não vai parar para aprender cibersegurança. Isso foi um aprendizado que eu tive, principalmente na cadeira de CEO, indo um pouquinho para a pergunta, de como que é a diferença, né? Como que eu cheguei a ser um CEO de uma consultoria de segurança e qual foi a percepção que eu tive. Em primeiro lugar, a percepção da diferença que eu tive como CEO é que agora eu sou responsável por tudo. Pessoas, jurídico, resultados comerciais, marketing, fluxo de caixa, finanças, tudo isso é responsabilidade do CEO. Quando você e não é demérito, tá? Não é porque o CEO é mais ou é menos, não, só é diferente. Exato. Quando você é um CISO, você tem uma responsabilidade muito forte no risco cibernético. E você faz os seus pedidos, os seus pleitos e compartilha os riscos com o board, com o CEO, com o conselho. Agora, quando você é o CEO, você tem que gerenciar tudo isso. E muitas vezes você tem que falar não. Hoje fica muito mais claro para mim os nãos que eu recebi na minha vida, os cortes de orçamento. Não quer dizer que não apoia, não quer dizer que não conhece, mas tem toda uma bagagem, tem todo um estudo, tem toda uma estratégia corporativa por trás dos nãos e dos sims. É bem diferente.
Cara, você falou tudo. A gente estava até conversando na produção antes, mas sobre outra parada que é totalmente diferente, que é ser pai, ser mãe, né? Perfeito. Eu até falei para a produção aqui, para Rai. Hoje eu entendo algumas coisas e como meus pais me tratavam ali, porque hoje eu já tenho um olhar diferente, né? Você tá A Dan, passando que é por mãe, isso, né? eu já sei o porquê dá não, porquê falar sim, etc, etc, etc. Eu também tenho 2 filhos, né? Graças a Deus estão bem criados. Claro que eu tenho muito boleto para pagar e não são crianças, mas eu vou lhe dizer que é justamente isso. Os nãos que nós recebemos quando nós éramos A crianças, gente não entendia, não né? entendia. Agora você coloca e obviamente você vai ver que É. alguns não serão compreendidos, mas certamente é pro bem. Até um ponto, Moroia. Eu acho que antes da gente falar um pouco dessa carreira de CEO, da jornada, dos desafios, como que foi para um profissional técnico se tornar CISO? Como que era na época? Surgiu o CISO assim, ó, tá aqui o desafio, você Bora. teve que assumir. Bora. Não surgiu assim. Até porque, como muitos profissionais mais experientes, as oportunidades e as vagas não existiam. Nós fomos Ah, faz sentido. trabalhando e as vagas foram surgindo. CISO não existia nem a Chief Information Security Officer naquela época que a gente começou. Em infraestrutura, né? Exatamente. As primeiras vagas de segurança eram as vagas de analista, reportando para infraestrutura e tecnologia. Depois surgiram os primeiros coordenadores. Depois surgiram as primeiras vagas de gerente. Nessa hora já se discutia muito a questão da carreira em Y, onde você tinha que tomar uma decisão se você queria ser um especialista 1, 2 e 3, com o mesmo grade Uhum. de um gerente, ou partir para uma carreira de liderança e gestão. Chegou um momento na minha carreira que eu tive que tomar essa decisão. E eu decidi partir para a gestão, por mais que eu gostasse, e ainda gosto da parte técnica, mas tive que decidir e decidi ir para a carreira de gestão. Aí eu, coordenador, gerente sênior, superintendente, diretor, CEO, e fomos abrindo caminho que hoje são os caminhos em conselho, caminhos de Muito. CISO dentro do mercado, mas eles não existiam. A necessidade do mercado e os profissionais foram abrindo esses espaços dentro do mercado corporativo. Você comentou, né, sobre os principais desafios ali de ir para uma cadeira de CEO. Eu queria saber se você sente falta da sua vida como CISO e o que mudou, né, o que mais mudou assim no seu dia a dia. Olha, se eu te disser que não me faz falta aquela adrenalina, aquela questão de todo dia tem uma novidade e outra. Para quem trabalha com cibersegurança, você sabe que todo dia você tem incidentes. Do dia. Todo dia você tem incidentes. A diferença é como você lida para que aquele incidente não se torne algo significativo. Sinto falta, sim. É algo que ainda me brilha os olhos. Por isso que estou aqui, por isso que eu tenho os meus amigos de cibersegurança e a gente conversa ainda sobre o tema. Estou e faço parte de muitos grupos ainda de cibersegurança, porque eu faço parte dessa comunidade de segurança, hacker também. E estou no tema, gosto, continuo estudando, continuo me aprimorando, continuo pesquisando demais. Mas sim, faz falta essa adrenalina de todo dia, aquela incerteza, será que sim, será que não? Será que eu estou protegido o suficiente? Nossa, um incidente, e agora, como faz? Faz falta. Como CEO, obviamente, a gente tem outros desafios e uma responsabilidade muito grande sobre a família de todos os colaboradores, e principalmente a perenidade da organização, mas é um desafio diferente. É um desafio que também me tira o sono, é um desafio que hoje ele me tira de fato da zona de conforto, porque tem muita coisa nova e eu tenho aprendido demais. E esse foi o motivo de eu ter feito esse movimento. Depois de mais de 25 anos como CISO, surgiu a oportunidade de liderar a fusão de 2 organizações de cibersegurança e criar uma nova empresa como papel de CEO. E eu estou adorando também porque são outras conversas, outras habilidades e outros desafios que me colocam todo dia com algo novo para fazer. Então é diferente. Ah, Muralha, então você nunca mais... Eu estava falando nos bastidores, né? Sim.
né, Gustavo? Nunca mais é uma palavra que eu não posso dizer. Mas, por enquanto, eu ainda estou olhando bastante coisa. Para mim, o desafio ele ainda é muito interessante, ainda eu aprendo muita coisa para voltar para uma cadeira de CISO, mas se precisar ou se tiver um desafio de verdade à altura, estou topando porque cibersegurança é o que eu mais gosto de fazer e eu fiz minha vida inteira e vou continuar fazendo se Deus quiser. Eu acho que no seu nível, assim, pra ser bem sincero, assim, no nível de algumas pessoas que vieram aqui, tipo o Vitor Senna, o próprio Glauco. Sim. O Glauco, ele fala pra mim, não quero voltar nunca mais. Mas uma hora vai bater a saudade, viu? Uma hora vai bater a Eu já saudade. estou na fase da saudade ali, não estou reclamando, muito pelo contrário, mas quem viveu muito tempo a intensidade de trabalhar com segurança em grandes corporações, uma hora vai bater a saudade. Obviamente ele tem o desafio dele na empresa dele, ele está muito bem. Então é isso, mas se der para conciliar, continuar trabalhando com cibersegurança e uma carreira executiva bem-sucedida, eu tô lá. Ia completando dessa questão de pessoas eu vejo que do nível dele, Dan, precisariam atuar mais como formadores de CISO, sabe? Sim, com certeza. Porque eu acho que vai além do teu cargo. Não sei se você pensa em mentorias para grupos específicos de CISOs, para formar realmente essas pessoas ou melhor desenvolvê-las, né? Eu tenho trabalhado de forma não remunerada, tá? Eu até coloco lá no meu LinkedIn como mentor de carreira, mas não é só no LinkedIn. Muita gente coloca um monte de nomes e coisas no LinkedIn que de fato não praticam. E eu tenho feito sim mentorado de algumas pessoas sem remuneração. Por quê? Por que eu faço isso sem remuneração especialmente? Porque tudo que eu aprendi hoje eu tive pessoas espetaculares que me assessoraram e fizeram mentoria muitas vezes sem saber que estão fazendo mentoria comigo. Então é uma forma de eu retribuir isso. Então até coloco aí para quem quiser, fique à vontade, me contatem no LinkedIn. Eu abro um espaço ali sem compromisso, sem remuneração, a gente casa as agendas e vamos bater um papo. Ah, Muroia, mas como que funciona? Eu acho que em primeiro lugar o mentorado ele tem que entender muito sobre o tema. Felizmente é um tema que, modéstia à parte, eu conheço um pouco. E vamos bater um papo, porque eu quero entender quais são os seus desafios, o que você tem feito, o que você gostaria, né, para o futuro da sua carreira. E é a partir daí que a gente vai desenvolvendo com leituras, dinâmicas e algumas atividades que podem, de fato, facilitar a sua carreira no futuro, tá? Então eu me coloco à disposição para quem quiser. Que legal. E é bem bacana isso, porque todo dia eu aprendo. Porque a partir do momento que você ensina ou faz um mentorado de alguém, você também aprende com situações e é dessa forma que a gente vai se tornando melhor também. Na prática, ensinando, na né? prática. Eu já vou chamar o Muroia lá no LinkedIn. Fique à vontade, viu? Por favor. O Adam da estratégia técnica. Então a gente vai fazer uma excelente troca, tá? Porque com todos os meus mentorados, eu também saio com grandes aprendizados. Então eu tenho um grande prazer em aprender também. Bem legal. Polêmica. O CISO precisa ser técnico? Ó, essa é polêmica. polêmica, hein? Eu vou responder da seguinte forma. O CISO precisa ter conhecimento técnico. Mas o técnico não quer dizer tecnológico. Eu não preciso ser um codificador, um cara exímio em tecnologia, mas o nosso tema é um tema técnico. Vou dar um exemplo, continuidade de negócio, gestão de crise, entre outros temas da cibersegurança hoje, são temas técnicos, mas não necessariamente são tecnológicos. Eu vejo uma diferença entre o técnico e o tecnológico. E claro, cibersegurança, CISOs e toda a questão de segurança hoje ele é muito voltado para o negócio. Uhum. Então, a pergunta dá até para inverter. Cibersegurança hoje é somente um tema técnico? Aí eu vou responder para você, não, hoje não é mais um tema técnico. É um tema de negócios, tema de pessoas. E tudo que a gente faz, ela de fato, ela traz valor para a organização onde você trabalha. E dependendo do que você faz ou do ramo da indústria onde você trabalha, você também faz uma diferença nas pessoas. Você tem uma questão de proteção da comunidade, uma questão de proteção do usuário do seu sistema. Então, ele extrapolou a questão técnica, extrapolou a questão de segurança para ir para a segurança dos negócios. Então, não só técnico,
mas também com uma visão de sociedade, de negócios, finanças, comunicação, persuasão. Então você tem que, de fato, explorar e ampliar o seu leque, né? Não só do técnico, mas também das outras habilidades que a área de segurança, os profissionais da área de segurança precisam ter. Cara, Deu uma viajada agora, né? não, perfeito. Não, perfeito. Mas a pergunta que eu ia fazer para você, Moroia, é quais habilidades, né, olhando para tudo que você desenvolveu nesses 25 anos aí de carreira, quais habilidades você acha que foram essenciais, né, habilidades técnicas, habilidades ali vindas de segurança da informação, para que você assumisse a cadeira de CEO hoje? Perfeito. Você está falando das habilidades técnicas e não técnicas, né? Isso, no Perfeito. geral. De maneira geral, hoje eu sou CEO de uma organização focada em cibersegurança. Então, isso é algo que faz toda a diferença no meu cargo. Mas, como CEO, algumas habilidades elas foram fundamentais para que, de fato, eu fosse selecionado e fosse bem-sucedido nessa cadeira. Por exemplo, comunicação. A gente falou muito e todos os CISOs hoje comunicam muito bem e sempre falam da questão da comunicação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Saber se comunicar, especialmente de forma com que todos entendam o que você está querendo passar. Se comunicar de risco cibernético. Ter uma visão pró-negócio é fundamental. Há muito tempo, o CISO ele era um cara do blocker. Era um cara de proteção, segurança da informação, isso não pode. Isso acabou também. Um CISO que não pensa negócio, ele não está sentado numa boa cadeira e certamente não será bem sucedido. Ou seja, tem que ser muito para o negócio e principalmente estar sempre à disposição para sugerir algo melhor e mais seguro. Essas são as habilidades que precisa ter, sem dúvida nenhuma, e construir muita parceria. O que eu tenho falado, tá? Nos meus últimos meses, ou no meu último ano, o que eu mais tenho feito? Almoçado, conversado. Presencial ali. Presencial, feito reuniões, relacionamento. Esse, para mim, eu acho que a gente fecha Legal. a questão da tríade ou do top 3. Relacionamento é fundamental. Se você quer ser um executivo bem-sucedido, você só faz isso se você tiver muito apoio. E o apoio vem como? Do relacionamento. Aquele CISO que ainda é muito fechado, que acha que a área dele é injustiçada, que a área dele ou é mais ou é menos, que não consegue se comunicar e se relacionar e construir a ponte com as outras áreas, Legal. independente se é negócio ou não, esse CISO ele vai ter muita dificuldade para ser bem-sucedido, ou CEO, ou qualquer cargo executivo. Então, é criar alianças, explicar o que é a segurança de forma muito tranquila e principalmente fazer com que os outros percebam o valor da segurança. Aí você passa a ser um cara advisor, famoso advisor. Quando o cara tem uma necessidade, ele não vai chamar o Moroia ou a área de segurança porque é necessário, porque precisa chamar. Ele vai lembrar, putz, deixa eu chamar o Moroia aqui porque eu vou lançar um novo produto, um novo negócio, eu quero entender qual a visão dele. Quando você chega nesse nível, Sim. é sinal que você construiu essa parceria e essa parceria já percebe valor nas suas ideias, na sua forma de trabalhar e o valor da segurança, principalmente no produto, no negócio dele. E você só constrói isso com parceria. Né? Então, eu acho que essas 3 coisas são fundamentais para ser bem-sucedido numa carreira executiva, independente se é CISO, CRO ou CEO, não importa. Você só chega lá construindo excelentes parcerias e com essas habilidades soft skill, sem contar com as habilidades que já falamos aqui. Tem que conhecer segurança, porque senão não tem condições de você fazer segurança, certo? Então, hoje esse é o desafio. Manter uma boa base técnica de conhecimento de segurança, e é complexo hoje, principalmente para quem está entrando. São muitos temas de cibersegurança. Se relacionar muito bem, se comunicar muito bem, persuasão e pensar sempre no negócio. Eu acho que tudo isso aqui ele fecha um bom pacote para um profissional de segurança se tornar um executivo de segurança bem-sucedido. E isso aí claramente você viu numa espécie de formação, né? Porque como você disse no início, e a gente aqui sabe também,
profissionais de segurança, eles geralmente vêm com aquela lenda, né? Não gostam de comunicação, não gostam de conversar. E geralmente por isso, talvez, que eles não se davam tão bem, tinha uma fricção ali com o time executivo. Perfeito. Mas como que você viu que você precisava disso? Acho que talvez esse seja o ponto, sabe? Você queria crescer enquanto carreira, você já disse que se apanhou muito ali dos seus liderados, dos seus líderes, desculpa, sobre esses pontos que você precisava desenvolver. Mas o que você buscou? Eu sei que talvez o conhecimento em finanças, em investimentos, em economia, em comunicação, em oratória, seja um conhecimento que eu preciso ter para alavancar. Você procurou uma formação, você, sei lá, procurou uma mentoria. Perfeito. Só para quem está precisando disso neste momento, saber o que fazer. Porque eu conheço CISOs que estão nesse momento pensando, Perfeito. cara, como Boa que eu vou evoluir? Fiz sim uma mentoria profissional que me deu vários direcionamentos, principalmente nessa parte de construção de relacionamento e comunicação. Fiz alguns cursos de comunicação, fundamental. Um exercício muito simples é grave-se. Grava você falando, Exato. apresente alguma coisa, grave e depois assista. É impressionante como você, na primeira vez, você vai ficar até com vergonha de se ver. Tamanho vício de linguagem e outras coisas que atrapalham na comunicação. E, por fim, tentar, errar e aprender com os erros e acertar. Obviamente, eu não aprendi a me comunicar, a fazer relacionamento da noite para o dia. Falou, agora eu sou um excelente comunicador, estou me relacionando com todo mundo. Não, mas você vai coletando feedbacks, vai conversando, vai errando e uma hora você vai entendendo a melhor forma de trabalhar com seus interlocutores ou com as suas próprias habilidades. Então, muita prática e sim, cursos, treinamentos, o MBA, gestão empresarial foi fundamental, cursos de comunicação, uma mentoria profissional ajuda demais, principalmente no mundo corporativo. Eles me abriram muito a visão de qual era a visão desse mentor que eu contratei sobre a segurança. Eu achava que a segurança era algo super importante. Ele abriu minha visão e falou, Muroia, a gente nem fala de segurança. Uhum. Por que você acha que o seu tema é tão importante assim? Esse foi um feedback, conforme eu te falei, de alguns que eu recebi, que me deu um insight. Falei, caramba, é verdade. Talvez eu esteja achando que o meu tema é tão importante ou mais importante do que ele realmente é para a organização. Então, eu dei 2 passos para trás, me reorganizei, inclusive na abordagem com outras áreas. Hoje em dia, eu procuro saber o que ele pensa da área de segurança da informação. Quando eu vou falar com jurídico, áreas de negócio, marketing, comercial, primeira coisa que eu pergunto para eles, você sabe o que é segurança da informação, cibersegurança? Qual a sua opinião? Como você vê a minha atuação, ou a atuação da minha área dentro da organização e como que eu posso te ajudar? Muitas vezes a gente não pergunta, a gente quer falar o que é, o que eu posso, o que eu preciso fazer para ajudá-lo. Mas pergunte para ele quais são os riscos que você vê para o seu negócio, como você vê a segurança dentro do seu negócio, como é que eu posso te ajudar? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta e a gente tenta impor algo que o cara nem quer, ou ele nem vê o valor. Quando você abre dessa forma, você entendeu o que ele quer e molda a segurança para o que ele quer, ou o que ele quer ver, ou da forma que ele quer ver. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Dashboard. Todos os CISOs têm um monte de dashboard de risco de segurança, vulnerabilidades, tem Coloridos. colorido, de Com alerta. Só que muito comum você não estar no painel da área comercial ou de qualquer outra área. Por quê? Porque aquilo não fala nada com eles. Se você perguntar para eles o que eles gostariam de ver do seu tema, você vai surpreender como os seus dashboards não atendem em nada a área de negócio ou outras áreas. Isso é um grande gatilho ou uma grande oportunidade para você se comunicar com essas outras áreas e desenvolver algo personalizado do jeito que ele quer ver. Muitas vezes você vai mostrar um dash de resultado, de vendas, mas associados ao quê? A
credibilidade, reputação de segurança ou quanto ele deixou de perder por estar protegido. Isso ele vai querer ver lá no dash dele. Então, é um exemplo prático de como falar negócio, como se adaptar principalmente às demais áreas. E segurança, ela só existe porque alguém precisa de segurança. Se a área de negócio, a organização decidir que não precisa de segurança, a organização vai continuar com um risco muito maior, que de fato pode até inviabilizar o negócio, mas é ela que decide. Se você não tiver a capacidade de mostrar o quão importante é a segurança, eles não vão saber o quanto necessário é segurança para fazer mais negócio e gerar mais credibilidade. Eu vejo que a gente está num momento legal agora, Dan e Moroia, porque até na minha empresa que eu tô atuando, a gente tem hoje um indicador de fechamento de negócio, justamente porque o fechamento de negócio, a resposta de um assessment de segurança, ela se torna obrigatória dentro dessas relações contratuais entre Ou empresas. seja, um cara que está avançado, né? Exato. Então, cara, essa empresa aqui às vezes fechou e só pode fechar se ela passou por uma avaliação de segurança. Perfeito, é isso. Então a gente consegue até estar mais próximo dos times comerciais e eles conseguem dar mais valor pra gente de, caramba, essa empresa tá, Gustavo, segura, tá em conformidade, nós temos certificações para fechar esse contrato, e aí eles começam a ver o valor. Cara, então vocês precisam de mais uma certificação, porque a gente vai ter mais credibilidade, a gente vai acelerar, a gente vai fechar mais clientes. É isso. A gente se junta com o negócio, cara. Eu acabei passando por isso também lá na empresa onde eu estava, da gente conseguir, acho que triplicar o contrato de um grande cliente por conta de um assessment que a gente foi muito bem. E aí começou a área comercial a olhar para a segurança, o board olhar para a segurança como Viabilidade, né? viabilidade de negócios, não apenas como a área que fala que não pode, a área que bloqueia. Área Então, de custo, né? sim, Você deixa de ser um custo e passa de fato a ter um valor para o negócio. sim. A gente sabe que hoje em dia ainda é um desafio e é muito difícil mensurar o valor de cibersegurança dentro de qualquer organização, de qualquer negócio. Mas se essa percepção ela já acontece, já é um golaço, Sim. entendeu? Que já é muito difícil de acontecer. Então, a partir do momento que as áreas de negócio percebem o valor que quando tem segurança, elas fazem mais negócio ou deixam de perder negócio, já está muito bem encaminhado. É isso. Esse é um ponto muito importante. Hoje essa questão que você falou da rede, né, do networking, ela é muito também externa, né? Você precisa se conectar com outros executivos e CISOs para que você tenha um sucesso na carreira, talvez, ou não só com os times internos ali de uma determinada empresa. O relacionamento ele é interno, entre amigos. O CISão, por exemplo, é um dos eventos, né? Sim. Que nós reunimos sem apelo comercial, mas a galera vai trocar ideia, vai bater um papo. E tem muito grupo. Hoje felizmente, nós temos grupos, né, menores, maiores, CISOs, profissionais de segurança, tecnologia, que trocam demais, demais. E a comunidade de segurança, para mim, na minha opinião, ela é muito corporativista, no bom sentido. Quando alguém tem alguma necessidade, levanta a bola, alguém sempre está pronto para ajudar. Alguém sempre dá um direcionamento, alguém sempre tem uma opinião, alguém sempre está pronto a ajudar. É assim que a comunidade ela se formou e ela é muito forte. A gente sabe quem é da comunidade, quem está atuando, quem está presente, quem ajuda de fato. Nós temos caras aqui excepcionais, passaram recentemente, falar 2 nomes só para não ser injusto, né? Mas vou dar um exemplo, a gente falou nos bastidores do Anquises e do Bordini. Esses caras, eles fazem com paixão o que eles fazem. Comunidade na veia. Exatamente. E se não é a colaboração das pessoas, essas comunidades, elas não têm por que existir. Então as pessoas ajudam demais, porque os desafios eles já são enormes. E a gente sempre falou que os nossos inimigos são outros. Então se a gente não se une para debater, para tentar ajudar um ao outro, não só com aspectos técnicos, mas com discussão, parceria, o que você está usando aí e tal, como que você fez, deixa eu ver seu indicador. Isso é super comum de ser feito em todos os níveis. Então, isso ajuda demais a comunidade, tanto que a comunidade hoje, ela não é mais uma comunidade, ela é muito grande. Você vê eventos de segurança que tem
dezenas de milhares de pessoas e cada vez mais você vê novos entrantes e não tenho nada contra isso, tá? Eu acho que quanto mais, melhor. Eu sempre falo que aqui mais é mais. Quanto mais profissionais de segurança, quanto mais necessidade as empresas têm, quanto mais pessoas interagindo na comunidade, é melhor. Isso tem crescido demais. Eu vou te falar que, como eu já sou mais experiente, né, mais velho, muitas vezes eu me surpreendo quando eu vou num evento de segurança, eu falo, nossa, quanta gente e muita gente nova. Sim. Isso é ótimo, né? Dá uma reciclada, energia, tal, mas às vezes me assusta um pouco. Falei, caramba, será que eu já não conheço mais ninguém? Não é. Na verdade, não é isso. É que a comunidade está crescendo muito rápido. E a comunidade só cresce porque as pessoas se ajudam e viram, de fato, uma comunidade. O que eu acho legal, assim, é uma percepção minha, não sei a sua, Dan, mas hoje eu vejo os CISOs saírem mais da casinha do que antes, porque antes a gente via CISOs dentro de eventos corporativos, eventos de executivos, e tem vários, você sabe disso. Sim. Hoje, se eu não me engano, na Upsides tem uma village de CISOs, Sim, cara. tem. Tipo, antes você não via, então o CISO ele tá muito mais exposto, talvez, do que antes, onde ele ficava dentro de uma tribo, agora ele consegue se reunir em qualquer tipo de evento, com qualquer tipo de pessoa, vir aqui no TechSec Podcast e fazer várias outras coisas. Perfeito. É verdade, quando eu passei por essa cadeira, né, lá no passado, realmente era muito difícil você ter abertura e de encontrar outros CISOs. A gente se encontrava muito nos fóruns que faziam ali de empresas do varejo, empresas financeiras, Sim. mas fora isso era muito difícil você conseguir trocar com outras lideranças de outras empresas. Eu acho que até tem um pouco de resposta sobre isso. O que acontece? No começo, era uma panelinha menor. Agora eu vou lhe dizer o seguinte, a panelinha já não é mais uma panelinha, é um panelaço. Então, é de fato isso que a gente tem falado. Os CISOs sempre se encontraram. Esses mais experientes, de mais de 20 anos de experiência, a gente sempre se encontrou, sempre tinha um evento, sempre tinha uma confraria, a gente sempre se relacionou muito, a gente sempre trocou muito, formal ou informalmente, principalmente. Só que o que aconteceu? O boom da necessidade de cibersegurança ele aconteceu tão forte, tão rápido, que não dá para ficar num pequeno grupo de profissionais de segurança com mais experiência. E os profissionais de segurança entenderam isso e perceberam que qual o papel hoje do profissional, não só o CISO, o profissional mais experiente, compartilhar o conhecimento e as experiências com os novos entrantes. E todo mundo percebeu isso e essa panela que existia, ela não existe mais. Hoje, na minha opinião, Sim. As pessoas, claro, mantêm o relacionamento, mas hoje quebrou isso, porque o mercado e a necessidade, ela extrapolou. Não dá mais para conversar os desafios de segurança num grupo muito pequeno, porque os desafios de segurança eles estão em todos os lugares, com muitos profissionais, milhares de profissionais que precisam debater e precisam entender como é que o fulano, o ciclano fez isso lá na empresa dele. O que ele está usando, de que maneira que ele fez, como é que ele faz numa situação dessa. Então, eu acho que essas panelas elas foram terminando, foram se quebrando, literalmente, e hoje se tornou uma grande comunidade. Mas, de fato, essa troca ela sempre existiu, só que ela era mais restrita. Agora, com a comunicação, mídia social, WhatsApp, entre outros, isso se tornou muito fácil. Eu acho que essa facilidade também expandiu esse relacionamento. Fica fácil entender com você falando, cara. Obrigado, porque eu sinto muito essa exposição agora do CISO e eu acho muito legal você poder chegar, conversar. Acho que o CISão é um grande evento, assim, e um grande exemplo, né, sobre isso. Verdade. Quais foram os seus principais desafios na mudança para CEO, Moroia? Agora o bicho prática, pega. né? Exato. Bom, primeiro eu vou dizer que a parte financeira ele é um grande desafio. Você entender todos aqueles números. Você teve um claro. CISO? Você liderou algum CISO enquanto CEO? Enquanto CEO, não precisei liderar um CISO porque a empresa é uma empresa de cibersegurança. Entendi. Então todos ali, do estagiário ao CEO, Já pensavam são nisso, profissionais de segurança. Saquei, Isso, saquei.
Isso faz com que a gente acorde, respire, pense tudo em segurança, Bom. mas a gente debate o tema o dia inteiro, né? Boa. Então, um dos principais desafios foi entender a parte financeira mesmo, né? Receita, despesas, toda essa parte e folha de funcionário. Acho que a maior preocupação do administrador da organização é a capacidade que a empresa tem de pagar X meses de salário de folha do time se por acaso não vender mais nada. Estou sendo muito didático aqui para você entender o que a gente tem que começar a olhar, a pensar quantos meses se a partir de agora eu não vender mais nada ou não fizer mais nenhum serviço de cibersegurança, eu consigo pagar a folha. Por quê? Responsabilidade com as pessoas e as famílias que fazem parte dessa organização. Então a gente começa a se preocupar com o quê? Pessoas, bem-estar, clima interno, vendas, sem dúvida nenhuma, marketing, o próprio produto, portfólio, relacionamento com outros CISOs, empresa, fornecedores, parceiro. Então, o que acontece? O leque, ele abre de fato. Moron, então você está querendo dizer que é muito maior? Não, eu vou repetir. Não é nem maior, nem menor. Ele é diferente. Eu tenho que olhar muitas coisas e, obviamente, eu tenho um time espetacular para cada uma dessas frentes que me apoiam a tomar as melhores decisões. Mas agora eu tenho que entender quanto que eu tenho no caixa, pode investir, não pode. Eu queria estar em todos os eventos com maior stand. Eu tenho que falar não às vezes. Não, vamos escolher. Eu sei que esses eventos eles são muito bons, esse aqui a gente pode ir um pouquinho menor. Então esses são os desafios que o CEO precisa ter. É de fato administrar a organização e principalmente pensar na perenidade. A continuidade dos negócios é algo que o CEO precisa pensar constantemente. Esse é um grande desafio e eu estou adorando. E vamos em frente. E aí você tá dormindo mais como CEO ou dormia mais como CISO? Na verdade, eu sempre dormi mal, viu? E continuo. Dormir, eu vou te falar que eu durmo pouco. Eu durmo tarde e acordo cedo. Então, sempre foi assim. E por trabalhar a vida inteira com a questão da atenção de incidentes, eu tenho um sono super leve. Eu posso estar dormindo profundamente. Alguém chega perto de mim, eu já desperto. Para você ter ideia como eu estou sempre atento. Essa é uma característica que eu acho que não sai mais de mim. Estou sempre online e dificilmente eu consigo desligar. E eu também, o que acontece? O pessoal lá em casa até comenta. Nossa, mas você não para de pensar, né? Você está sempre pensando. De fato, às vezes eu preciso dar uma desacelerada e não pensar em todas as probabilidades e possibilidades. Vai acontecer alguma coisa, já estou pensando tudo que pode acontecer e o que eu vou fazer se isso acontecer. Então eu preciso desacelerar um pouco nesse sentido, mas por enquanto ainda é útil para mim. Mas dormir, eu confesso que ainda não consigo dormir direito. Existe uma pergunta, Dan, que a gente geralmente faz aqui, o Josu, eu, sobre a qualidade de vida do CISO, né? De uma pessoa, do CISO, do CEO, de uma pessoa que vive intensamente online o tempo todo, como você disse. Abrindo um parênteses antes da gente seguir dentro desses desafios e lições aprendidas do CEO. Mas o que você tem feito, o que você faz, o que você fez, que você descansa a mente e perpetue, né? Porque tem muita gente que o burnout chega, trava e não consegue seguir. Que técnica você pode dar para essa pessoa que, puta, você é muito intenso, mas algo você faz para equilibrar a tua vida? Perfeito. Em primeiro lugar, família. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Essa é a base para, de fato, você conseguir se distrair com outras coisas muito prazerosas, né? A família é espetacular. Conforme eu falei no começo, eu também gosto muito de música. Sempre escuto uma música para relaxar. Engraçado que o meu estilo musical sempre foi heavy metal, então o que me relaxa, não necessariamente relaxa todos lá em casa, mas a música é algo que tô sempre escutando, gosto de fechar os olhos, dar uma viajada na música, é ótimo. Tanto que 2 semanas atrás eu fui na casa dos meus pais e eu pedi para meus pais guardarem meu contrabaixo elétrico. E aí minha filha achou, pai, o que é isso? O que é isso? Eu falei, nossa, é meu baixo.
levei para casa de volta, já vou comprar um cordoamento novo, já vou voltar a praticar. Legal Música é algo isso. que me relaxa. E agora, recentemente, eu tô gostando bastante de carros esportivos. Então, Legal. Também carro, gosto. pega o final de semana, vou eu, minha mulher, as crianças, entra no carro, vai tomar um café na estrada. Que legal, É cara. um hobby maravilhoso. Você acorda, eu acordo 6 horas da manhã, por isso que eu durmo pouco também, porque eu quero pegar a estrada vazia. Aí você pega lá, não precisa correr 200 por hora, mas só de estar com a família, cada vez num café da manhã diferente, encontra novos amigos, fala de outros temas. Isso ajuda você a sair do tema cyber, de manhã à tarde à noite. Então, ter outras atribuições, hobbies, assim, é fundamental. E exercício. Eu acho que o exercício físico, eu costumo praticar, não parece, mas todo dia de manhã, 6 horas da manhã, eu vou para academia, faço uma musculação, um aeróbico, que me ajuda a manter também disposto e ativo para a jornada do dia, que não é fácil. Então, hobbies, família, perdão, e atividades que te tragam um relaxamento ou pelo menos que tire o tema momentaneamente cibersegurança do seu foco. Isso é muito bom e ajuda bastante. Você Legal. tá muito bem, cara, assim. Tá muito bem, cara. Saudável, assim, aparenta. Obrigado, Tá obrigado. muito São saudável. seus olhos. Não está com aquela cara de cansado. Exato, exatamente. Talvez seja não ser um siso agora, né? Pode ser. Porque essas olheiras aqui, apesar de elas existirem, já foram bem piores. Imagino. Moroia, conta pra mim um pouco o que você acha que a maioria dos CISOs peca em levar segurança da informação para o board, discutir isso de uma forma estratégica. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Eu sei que muitos CISOs hoje já fazem esse trabalho de forma espetacular, mas os CISOs que ainda pecam, eles levam os aspectos tecnológicos, principalmente para as conversas do board e dos conselhos. Eles não querem saber disso. Eles não têm a capacidade técnica de entender a tecnologia ou o que você vai usar. Quando a gente conversa com o board, com o conselho, eu costumo dizer que menos é mais. Leve uma visão simplificada, preferencialmente até com cores, tá? Verde, amarelo e vermelho. Eles entendem. Fale de risco cibernético. Então, o que tem ajudado muito, ou o que tem dificultado alguns CISOs, é de fato fazer com que os tomadores de decisão do conselho e do board entendam o risco cibernético da organização deles. E principalmente ter a capacidade de demonstrar, sem o tecnês, o que eles precisam priorizar. Porque muitas vezes o que é levado? Vulnerabilidade, problemas, incidentes. As siglas. Enquanto você ficar nesse tema, eles fingem que entendem, mas não conseguem te apoiar. Quando você, de fato, demonstra o risco, acompanha, né, mês a mês algum gráfico, indicador de evolução e, principalmente, consegue deixar claro qual é o apoio ou o foco que eles precisam dar para que reduza o risco cibernético, é o que eles precisam entender. E, obviamente, sempre vai vir a pergunta, né? Mas e aí, estão seguros? Eu vou dar um exemplo que eu costumo comentar, que eu entendo que eu acertei num indicador do conselho e do board quando eu parei de responder a pergunta de elevador. Sempre que eu encontrava o CEO ou um diretor da organização, eles falavam: "Ei, Moroia, estamos seguros?" Quando eu parei de responder essa pergunta, eu entendi que meus gráficos e meus indicadores, a comunicação adequada e a constância dessa informação de segurança para eles já era suficiente. Nossos temas já eram outros. Porque quando eles não sabem qual é a situação da segurança, por uma incapacidade do CISO ou pela falta de informação, a primeira pergunta que vem: "E aí, estamos seguros?" Quando você já passou dessa fase, que ele tem o seu gráfico, o seu indicador acompanhado ou quinzenalmente ou mensalmente, ele compreende, ele já sabe se está seguro ou não. Sim. E sempre que houver qualquer necessidade, ter esse caminho
muito facilitado para você ser o cara que vai levar o risco e falar, preciso de uma pauta, eu tenho uma necessidade. Ele vai ser o primeiro a te receber, porque ele sabe que se você chamá-lo para conversar, é porque você tem algum risco que precisa ser direcionado. Então, quando você parar de responder a pergunta se estamos seguros, é sinal que você acertou na comunicação, que o seu tema de fato é compreendido e que a constância na comunicação, nos dashes e etc., fizeram com que os executivos entendessem de fato qual é a situação do risco cibernético da sua organização naquele momento. Esse é um desafio. Acertar o gráfico, o dash, a comunicação é algo que vai depender de corporação para corporação, de segmento e principalmente da capacidade do CISO explicar a segurança de forma muito didática, de maneira que eles entendam. Quando eles entendem, eles param de perguntar isso e começam a perguntar como é que eles podem te ajudar mais a fazer segurança para os negócios dele. Como que você tem visto a maturidade do Brasil em relação à segurança da informação, Moroé? A maturidade, na minha visão, principalmente agora com uma visão de consultoria, ela tem aumentado significativamente, mas ainda em alguns segmentos. Não são todos os segmentos. Obviamente, a gente tem o financeiro, telecom, saúde, entre outros, e alguns que estão investindo mais em segurança. Mas a grande maioria não investe ou não tem um time capacitado para dar justamente esse direcionamento. Certo. Vou dar um exemplo, tá? É um segmento que tem muito potencial, tem muito dinheiro, mas ainda não percebeu ou ainda não investe muito em segurança, é o agro. O agronegócio bomba. Cara, nem ouviu falar de segurança. Exatamente. É muito difícil mesmo. Mas por quê? Muitas vezes porque o executivo, o CEO ou o conselho ainda não conhece o valor da segurança ou os profissionais que hoje lá estão não conseguiram ainda ocupar aquele lugar, ter voz ativa, ser compreendido. Então, eles estão ainda num outro estágio. Tá? Então, existe sim uma evolução clara, percebida, mas, de maneira geral, ele está muito segmentado, a evolução do segmento, a maturidade elevada ainda está muito segmentada em poucas indústrias. A maioria ela está num nível muito abaixo do que deveria estar hoje. Eu vejo que, como você disse, o setor financeiro é o espelho, referência né? hoje. É referência para muitos. Acho que o setor de varejo Está crescendo, assim como o de saúde. Mas eu nunca ouvi falar do de agro, é a primeira vez. Então, eles já estão investindo, já estão conversando sobre cibersegurança, mas a maturidade é algo lento e contínuo. O que precisa acontecer aqui? Precisa acontecer uma aceleração desse aumento de maturidade. Obviamente, as consultorias e os profissionais que hoje atuam lá, eles têm feito um trabalho, mas a velocidade dessa maturidade, obviamente, ela ainda é muito aquém para se comparar com os outros segmentos. Existem alguns segmentos que estão investindo, mas essa velocidade de maturidade, cultura principalmente de risco cibernético, ela é lenta. A cultura é algo lento para se fazer. Então é por isso que eu entendo que ainda está muito atrás e não é por questão de investimento ou financeiro. É uma questão cultural e de percepção dos altos executivos do valor e a necessidade de investir em segurança. Cara, que aula. Que aula. Antes da gente seguir para as últimas perguntas, surgiu uma nova que não estava na pauta. Ok. Que é sobre a era que nós estamos vivendo hoje da inteligência artificial. E aí eu queria que talvez você respondesse na visão de CEO, na visão de conselheiro também, se hoje a inteligência artificial ela é mais um braço ou algo negativo para vocês? Na tua visão, é claro. Na minha visão, a inteligência artificial ela já é uma realidade concreta para todos. Todo mundo já usa em algum nível. Com certeza. A única coisa que de fato diferencia se é bom ou ruim é o uso dela. Porque as pessoas que querem fazer o mal já estão utilizando a inteligência artificial. Deepfake, uma série de golpes super sofisticados
e super complexos de serem percebidos pelos profissionais e pelas ferramentas de segurança. Inteligência artificial por trás. E os profissionais e a indústria de cibersegurança também está se aprimorando e usando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é algo tão natural hoje como o ar, a internet. Todo mundo já usa, independente se seja de forma pequena ou muito ampla, mas o que está fazendo a diferença é a forma que se usa. Tem muita gente que usa para o bem, mas muita gente que usa para o mal. E a certeza que eu tenho é que cada vez mais será utilizado. A minha esposa tem comentado de alguns vídeos que ela tem visto e realmente você não diferencia mais a realidade Não mesmo. da criação por inteligência artificial. Então, esse é um ponto. E nós aqui como profissionais de segurança, como que você vai diferenciar uma biometria facial ou é o Muroia mesmo? Tem a voz, por exemplo, já estão pegando minha voz aqui, já tem um padrão, tem minha face, tudo. Hoje em dia é possível fazer um vídeo e fazer algo em real time com a minha voz, com o meu jeito de falar, com a minha postura. As pausas. Exatamente. Então ficou muito difícil a gente, de fato, identificar com as tecnologias que nós temos hoje. Então, o que está acontecendo? As ferramentas, os profissionais estão se aprimorando para justamente fazer o confronto com as pessoas que estão utilizando de forma Genial. ilícita ou indevida. É tipo um movimento de vários que você viu de evoluções Vários. tecnológicas. Você Exato. falou do Google, Isso, aí não tinha depois- nem Google na época. WhatsApp, várias coisas que você viu e imagino que na época, será que isso vai rolar? Será que isso vai evoluir? Tá aí hoje. Aconteceu. Antes né? era BBS. BBS, depois veio a BBS. internet. Nós fomos antes da internet. Então, o que acontece? Já é uma realidade. Por exemplo, máquinas, computadores, inteligência artificial, tudo vem Sim. para facilitar e acelerar muita coisa. A capacidade com que a gente tem hoje de processamento, de fazer as coisas, ela é espetacular. Só que muitos profissionais que não entenderem o quão útil e importante é acompanhar essa evolução vão ficar. Exato. Vamos dar um exemplo aqui. Antes do computador era tudo na máquina de escrever. O profissional que não entendeu naquela época que a máquina de escrever ia morrer, que ele precisava se adaptar, começar a trabalhar com o computador, ficou no tempo. Os profissionais na fábrica, construção de automóveis, que faziam tudo manualmente, chegaram os robôs, fizeram o trabalho manual dele. Se o cara não aprendeu a programar a máquina que fazia o trabalho manual dele, esse cara ficou sem emprego. Hoje, com a inteligência artificial, dá para fazer uma campanha de marketing, uma propaganda, dá até para fazer análise de processos jurídicos com a base gigantesca de jurisprudência. E quer dizer que a área comercial, o marketing, os advogados acabaram? Não. Mas Precisa dos profissionais. exatamente. Os profissionais muito bons e que já entenderam isso estão utilizando da inteligência artificial para fazer o trabalho dele, o quê? Muito melhor. O profissional de segurança, a mesma coisa. O profissional de segurança que não usa ainda a inteligência artificial, ele está ficando para trás. E, obviamente, teremos outras tecnologias mais para frente. O importante é a gente sempre acompanhar a evolução. Cara, perfeito isso. Porque você já deu a letra, né? Tem muita empresa que ainda restringe o uso de IA, né? Exatamente. Não dá mais. Participei de um processo seletivo esses dias e aí era para uma vaga, né, técnica e tal. E aí o cara falou, olha, eu preciso que você construa um port scan e pode abrir o seu prompt preferido para fazer a atividade. Aí eu olhei assim, Nossa, que tá diferenciado. bom. Inovador. Então, tem empresas que elas estão estimulando que os profissionais utilizem, né, inteligência artificial para poder agilizar o dia a dia mesmo, né, para isso. melhorar o operacional e tudo É mais. isso. Para ser mais produtivo no Exato. final, Sim. né? É isso mesmo. Só vale ter um cuidado ali com o que a gente insere dentro desse. Isso. Esse é um cuidado que precisa ter. É, E aí é o uso inadequado, né? exato. Não o uso ruim, mas o uso inadequado da inteligência artificial. Muita gente pega um contrato gigantesco, não mascara nenhum dado, coloca ali para aprimorar o próprio documento e quando vai ver esse documento, dependendo
da inteligência artificial que você usa, ela pode cair em mãos erradas, né? Eu acho que uma coisa que acho que vai ser uma decisão de mercado, né, para as empresas é, cara, ok, estamos lidando com essa realidade. Qual que vai ser a nossa postura? A gente vai aderir? Aderindo, você conscientizar, né, seus colaboradores, ter ali uma assinatura oficial dessas ferramentas para evitar que você tenha esse tipo de problema. Perfeito. Enquanto as empresas ainda ficarem, pode, não pode, não sei, a gente fica sujeito a esse tipo de Exato. situação de exposição de dados, né? O que precisa de fato é isso que você comentou, né? Se posicionar e Exatamente. definir qual é o uso correto da inteligência artificial na sua organização. Não fazer nada ou fingir que está proibido é a pior situação de todas. Com certeza. Então, defina o que é e qual é a maneira adequada de utilizar. E, obviamente, os profissionais de segurança, eles vão, né, hoje todos pró-negócio, definir o melhor uso da inteligência artificial e com segurança. Então, corra com isso, porque, de fato, todas as empresas precisam utilizar. E se você bloquear, você pode ter certeza que ele está usando. Com certeza. No celular, no computador pessoal. Vai usar. É isso que acontece na prática. Então, vamos viabilizar de forma segura, que é muito melhor do que utilizar outras fontes e outros caminhos, né? Moura, a gente chega na nossa última questão, que é o momento Bora Conscientizar. O que é isso, Gustavo? É o teu momento conselho para quem está assistindo a gente. E aí é a mensagem que você quiser para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo que está nos assistindo. Essa aula que foi o TechSec de hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Para mim foi um grande prazer. Eu adoro esses papos aqui porque é, de fato, bate-papo e vamos em frente, né? Acho que é o que a gente mais precisa fazer e é o que todo mundo hoje precisa fazer para a comunidade ser ainda mais forte e mais unida. Bom, qual que é o meu conselho? Em primeiro lugar, estude muito. Segurança, cibersegurança e todos os seus derivados e vertentes aí, ela precisa sim de um profissional que esteja sempre muito atualizado, seja sempre o melhor no que faz e também entenda que não só as habilidades técnicas, mas as habilidades soft skill, hoje elas já são necessidade para qualquer profissional de segurança. Então, estude muito, participe da comunidade, participe dos eventos de segurança, se relacione, troque muita informação com outros profissionais de outras áreas, porque a área de segurança hoje tem muita coisa para aprender e procure sempre se aconselhar com quem entende ou com alguém que é mais experiente. Eu fico à disposição para quem quiser bater um papo também, mas estude. Acho que o principal é continue todo dia se aprimorando, estudando muito, porque a área de segurança da informação ela não tolera profissional desatualizado. Estar atualizado é o grande conselho que eu dou, não importa se é no aspecto técnico, no aspecto soft skill ou qualquer habilidade, esteja sempre atualizado. Isso vai fazer diferença total na sua carreira, não só agora, mas em qualquer nível da carreira que você estiver. Cara, eu tô muito feliz com a sua presença aqui, tô muito feliz com a sua aula. Agradeço. Obrigado pela presença. As portas do TechSec estão abertas. Eu espero que essas expectativas, que você tenha realmente gostado de estar aqui, gostado Foi desse uma grande episódio. honra, adorei. Show demais. Dan, o que você achou aí da tua experiência como host do TechSec? Achei muito legal. Se quiser tirar férias, Josué quiser tirar férias, tá? A gente Tô já tá aqui. pensando nisso, hein? Podem tirar férias que eu cuido. Foi muito bem, E Dan. começou grande, né? Né? Você viu a resposta? Parabéns, Dan. Foi um prazer poder estar aqui com o Muroia. Já era uma Prazer é pessoa todo que meu. escutava do mercado e ter esse papo com ele foi muito bacana mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço e conte sempre comigo. Obrigado. Show. Aqui na descrição desse episódio, galera, tem aí, a gente vai colocar as redes sociais da Dan também. A Dan tá com um projeto bem legal para vocês seguirem, acompanharem, LinkedIn, Instagram. LinkedIn, o Instagram é pessoal, né? É pessoal, é. Então, só o LinkedIn. Só o LinkedIn do Muroia, a gente vai colocar aqui também, caso vocês queiram aí conversar, falar o que vocês acharam do episódio. Ele tá aberto aí, Muroia. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Agradecendo, antes de fechar o episódio de hoje, os nossos parceiros e patrocinadores. Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird,
Trend Micro e G2 brindes personalizados. E você, TechSecker, que nos acompanham nesses episódios aqui. A gente está chegando no nosso episódio 150, logo logo aqui no mês de julho. Valeu, galera. Até o próximo episódio e bora conscientizar. Valeu! Esse episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Farol Soluções, Purple Bird e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.